Olá, aqui é o professor Costa. Hoje vamos falar aí sobre medidas de comprimento. Galera, é o seguinte, é importante a gente frisar logo o que vem a ser o SI. É o Sistema Internacional de Unidades e Medidas. O nosso sistema métrico, certo? Ele está baseado, ele obedece o Sistema Internacional de Unidades e Medidas, certo? Ele foi criado com o intuito de padronizar exatamente as unidades de medidas, antes associada a medidas do próprio corpo humano. Aí já pensaram aí na dificuldade que se tinha de falar a mesma língua, vamos pensar assim. Como por exemplo, eu posso pedir para que você meça a mesa em que você está, certo, assistindo esse vídeo. Aí você tem um palmo de um determinado tamanho. Se o seu pai for medir essa mesma mesa, também utilizando o palmo, ele vai ter uma medida diferente da sua. Ou seja, a sua mão não tem a mesma medida, não tem o mesmo tamanho que a mão de seu pai, certo? E isso era muito comum, a gente fazer uso das polegadas, certo? Do palmo, como a gente já falou, das jardas, enfim, todos os pedaços ou todas as partes do corpo poderiam ser utilizados para medir distâncias, medir comprimentos, como também podemos os passos, os pés, enfim. Para padronizar, na tentativa de padronizar essas unidades foi se criado o Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Então todos os cientistas entendem, certo? Sabem trabalhar com essas medidas. E países que não obedecem, eles têm que saber transformar a unidade usual na unidade padrão, que é a unidade do SI. Para medidas de comprimento, certo? É interessante aqui que você possa utilizar ou saber utilizar essa tabela aqui, certo? No centro nós temos a unidade padrão de medida de comprimento, que é o metro, certo? À esquerda nós temos os múltiplos e à direita os submúltiplos. Da esquerda para a direita, ó, quilômetro, né, que se escreve com Q, quilômetro, QUI, certo? Mas aqui para a unidade, a gente vai falar sempre aqui de km, sempre minúsculo, sem ponto e sem S, ok? Quilômetro significa 1000 vezes o metro. Hectômetro, 100 vezes o metro. E decâmetro, 10 vezes o metro. São os múltiplos, 1000 vezes, 100 vezes e 10 vezes maiores do que o metro. E os submúltiplos é exatamente o contrário. Decímetro, 10 vezes menor, centímetro, 100 vezes menor e milímetro, 1000 vezes menor, certo? A relação entre elas é sempre baseada aí em potências de base 10. Certo? Então, o quilômetro vale 1000 vezes o metro. E assim sucessivamente. Assim como o metro também é 1000 vezes maior do que o milímetro. Ok? A leitura correta, deixa eu apagar aqui o centro. A leitura correta de você fazer para um número que represente uma unidade de comprimento, deixa eu tentar escrever aqui para vocês, ela é a seguinte, ela segue a seguinte ordem. Você deve colocar para cada casa dessa apenas um número, certo? 28,13. E a leitura é feita da seguinte maneira. Primeiramente, você lê a parte inteira, obedecendo aí a casa em que a vírgula se encontra. Ela é a unidade padrão, certo? De medida da sua leitura, certo? E por último, a parte decimal, certo? Obedecendo a última casa, é ela que vai te formar a unidade, a leitura correta do final do número, do decímetro, ou melhor, da parte decimal do teu número. Então aqui ó, nós temos 28 inteiros, são 28, a vírgula está na casa das unidades de metro, então são 28 metros e 13. O último número está na casa dos centímetros. Então a leitura correta e completa seriam 28 metros e 13 centímetros. Se o teu número tivesse assim, 0,13 seriam 28 metros e 13 milímetros. Ok? Porque o último número estaria na casa dos milímetros. Mas como o nosso exemplo não está, ele tem 13, finalizando aí nos centímetros. Então são
28 metros, que é a parte inteira, e a parte decimal, decímetro e centímetro, finalizando no centímetro. Então, são 28 metros e 13 centímetros, certo? Cuidado aí com a leitura. Galera, e a transformação sempre gosto de fazer da seguinte maneira. Não gosto muito que você fique multiplicando ou dividindo, mas também dá certo, funciona do mesmo jeito. Mas vamos tentar fazer essas transformações aqui, utilizando as unidades, a tabela de unidades, para facilitar essa escrita. Então vamos lá, ó. 7 milímetros eu quero escrever em metro. 7 milímetros significa que o teu número está aqui, ó, na unidade de milímetros. A vírgula dele, embora não apareça, você sabe que está à direita do número. Se ele está em milímetros, ele quer chegar em metros. Então você vai deslocar a vírgula uma casa, duas casas, três casas. Aqui ela saltou uma, duas, três casas. As casas vazias não podem permanecer vazias, você acrescenta o zero. Ou seja, 7 milímetros são 0,007 metros. 0,007 metros. É o mesmo que se escrever ou que se falar 7 milímetros. Lembra da leitura? Ó? São 0 metros e 7 milímetros, exatamente na unidade em que está o último número. Ok? 7 milímetros são 0,007 metros. Então, para que você venha transformar todos os outros números, todas as outras unidades, você pode fazer uso exatamente da mesma regrinha. Só fazer a mudança da vírgula de acordo com a casa em que o seu número se encontra. 0,62 decâmetros, quero transformar em decímetro. Então vamos lá. 0,62 decâmetros, quero transformar em decímetro. A vírgula vai se deslocar de decâmetro, pula metro e pula decímetro. A vírgula vem para cá. Ok? Então, ao invés de escrever 0,62 decâmetros, eu posso escrever apenas 62 decímetros. A vírgula saiu daqui e veio para a direita do último número. 0,62 é o mesmo que ser 62. Só que agora, como tem a vírgula aqui, se você quiser acrescentar o zero, não vai fazer diferença. Mas, vírgula à direita aí, né? Não precisa a gente escrever. São 62 decímetros. Ok? Feito mais essa representação, vamos partir para a próxima. Temos aí 90 centímetros. Quero transformar em milímetros. Vamos lá. 90 centímetros, cada unidade suporta um único número. 90 centímetros, quero transcrever para milímetro. Centímetros, a vírgula dele está aqui ó, à direita do último número. Se eu quero ir para milímetro, ela vai ter que saltar uma única casa. Ela sai dos centímetros e vai para milímetros. A vírgula vem para cá. Casa vazia, você acrescenta o zero. Ou seja, 90 centímetros são 900 milímetros. É só você mudar a vírgula de casa, certo? Saltar. É o mesmo que você multiplicar, certo? Por 10, que seriam 10 vezes maior. Próximo número seriam aí 180 centímetros. Quero transformá-los em metros. 180, ok, ó, 180 centímetros. A vírgula sempre na unidade que está mandando aí. São 180 centímetros, quero transformá-los em metros. Então a vírgula vai se deslocar uma casa, duas casas para a esquerda. Ela vem para cá. Ela vai ficar 1,8 ou, se quiser escrever, 1,80 metros. Mas acrescentar ou retirar zero à direita da casa decimal não altera o valor do número decimal. Vocês já sabem isso mais do que eu. Ok? Então, 180 centímetros são 1,8 metros ou 1,80 metros. Próximo número a ser transformado aí seriam 2.315 metros. 5, 1, 3 e 2. São 2.315 metros, a vírgula de metro, está aqui ó, na casa de metros. Ele quer transformar em quilômetros. Ele vai saltar 3 casas. Salta metro, decâmetro, hectômetro, chegou em quilômetro. Certo? Vai ficar com 2,315 quilômetros.
São 2 quilômetros e 315 metros. Seria a leitura correta dele. Então, 2,315 quilômetros. Ok. Só deslocar a vírgula, fica fácil aí de fazer qualquer conversão entre as unidades. Realmente é algo bem simples. Por último, aí, 800 metros. 800 metros. Quero escrever, certo? 800 metros, vírgula está na última casa, portanto, em metros. Quero escrever isso em milímetros. Ela vai saltar metros, vai para decímetro, centímetros e milímetros. A vírgula vem para cá. Casas vazias, você vai acrescentar o zero, ou seja, 800 metros são 800 mil milímetros. Ok? Feita a conversão, para que a gente possa finalizar aí, a gente ainda tem que comentar sobre algo muito comum quando se fala de comprimentos, certo? A gente acabou de estudar figuras geométricas, né? Alguns sólidos já, alguns polígonos. Então a gente precisa definir o que vem a ser perímetro, certo? Perímetro nada mais é do que a soma das medidas dos lados. Vamos colocar isso para vocês. Vamos lá, ó. Perímetro. Perímetro é a soma das medidas dos lados. Imagine que você tem um polígono, certo? Um paralelogramo de médios, 3 metros, 5 metros, 3 metros e 5 metros. Quero que você determine o perímetro dessa figura. Olha o que você vai fazer. O perímetro, como eu falei para vocês, perímetro é a soma das medidas dos lados desse polígono. Ou seja, o perímetro dessa figura vai ser você somar 5 mais 5 mais 3 mais 3. Perímetro vai ser igual, 5 mais 5 são 10. 10 mais 3 são 13. 13 mais 3 são 16. Perímetro, portanto, se está tudo em metros, são 16 metros. Professor, e se não tivesse na mesma unidade? Você teria que transformar ou tudo em metros, ou tudo em centímetros, ou tudo em decímetros. Depende também aí de como a questão venha a te perguntar. Se fosse o perímetro de um triângulo, você somaria a medida dos 3 lados do triângulo, certo? E para finalizar aí, nós temos que também falar sobre o perímetro de uma circunferência. Professor, perímetro de uma circunferência? Mas a circunferência não tem lados. É o seguinte, a circunferência ela é compreendida como se fosse um polígono, certo? Com infinitos lados, certo? Para se trabalhar com o comprimento de uma circunferência, é utilizada essa relaçãozinha aqui, essa fórmula para se determinar o comprimento, que é como é chamado o perímetro de uma circunferência. Gente, o que vem a ser essa letra grega? O que ela está representando aqui? Π é uma letra grega que representa um valor constante. Ele é aproximadamente 3,1415652. Existem infinitas casas. Para facilitar a didática, a gente aproxima o valor de π para 3,14. Se a questão não fala nada, quanto é que vale π? 3,14, certo? Então, de onde é que vem π? Π é a razão entre o comprimento da circunferência e a medida de seu diâmetro. Sempre que você dividir o comprimento da circunferência pela medida do seu diâmetro, você obtém um valor constante. Esse valor é aproximadamente 3,1415, certo? De tanto se fazer isso, convencionou-se que esse valor deveria ser representado por uma constante, que é justamente esse valor de π, que a gente representa pela letra grega π, que é 3,14. Para qualquer circunferência, é válido que a razão entre o comprimento e o seu diâmetro vale 3,14. Fazendo alguns métodos matemáticos que vocês ainda não conhecem, a gente consegue chegar nessa equaçãozinha, certo? Então, é válido mostrar para vocês que essa equação existe e que sim, todo comprimento de circunferência representa o seu perímetro. Então, vamos lá. Quero que a gente calcule o comprimento, ou melhor, o perímetro dessa circunferência se ela tem um raio de 5 centímetros. Então, beleza, o comprimento vai ser igual a 2, que multiplica π, quanto é que vale π em números decimais? Vale 3,14 sempre, certo? A menos que a questão te queira
que você utilize outro valor, ela vai te fornecer. Mas se ela não falar nada, já sabe quanto é que vale π, 3,14 vezes a medida do raio. O raio da nossa circunferência mede 5 centímetros. Portanto, o comprimento vai ser igual. 2 vezes 5 são 10. Então, é 10 vezes 3,14. O comprimento vai ser igual. 10 vezes 3,14. O número decimal multiplicado por uma potência de base 10 desloca a vírgula para a direita na mesma quantidade de zeros que tiver a potência. No caso, só tem um zero, a vírgula vai se deslocar uma casa. Vai ficar, portanto, 31,4, já que foi dado em centímetros, 31,4 centímetros. É o comprimento, é o perímetro da circunferência. Então, na circunferência, o perímetro ele é chamado de comprimento. Ok, galera? Então, sobre medidas de comprimento, essa é a parte introdutória. Espero que eu tenha ajudado a vocês e até a próxima. Valeu!